Olá pessoal, professor Fabrício. Vamos lá então. Falar um pouquinho aqui de filogenia para vocês. Pessoal, a gente já havia terminado a nossa apostila. Quem lembra, na última aula a gente preencheu várias palavrinhas do capítulo 6, finalizando ela. E a gente vai dar continuidade aqui, para quem não lembra, foi no capítulo foi na página 310, beleza? A gente falou de panspermia e nós também falamos de material genético. Foi pouca coisa, resolvemos o exercício da página 311 e resolvemos os exercícios da página 312, tá? Essa foi a aula que a gente finalizou a nossa apostila. Foi até em sala de aula mesmo porque as outras aulas que eu gravei foram todas revisões, tá? A gente vai entrar na apostila 2, começando no capítulo 7. É uma matéria até legal. Eu vou pedir para vocês um trabalhinho simples, não precisa ser muito sofisticado. Quem fizer sofisticado, é claro, né? Vai ter os méritos aí, mas não precisa ser tão sofisticado. E bem tranquilo para a gente finalizar nossa aula. Então vamos começar aqui, falando da nossa aulinha aqui. Vamos lá para a nossa apostila. E aí eu vou ampliar essa tela aqui, para a gente dar continuidade, beleza? Vamos lá então. Filogenia, uma forma de representar a evolução. Pessoal, eu sempre vou estar fazendo a leitura com vocês, porque assim, eu posso estar explicando tudo, falando, bonitinho para vocês sobre filogenia. A gente vai construir uma árvore genealógica, que é a árvore de filogenia, né? Mas assim, não adianta eu não fazer a leitura com vocês e vocês aí em casa não acompanharem e fazer as anotações, porque tem palavras aqui no meio aqui que às vezes o aluno ele se perde, né? E na hora que ele vai ler sozinho por conta própria, ele acaba tendo dificuldade, tá? Então vamos lá então. Vou ler de novo aqui, filogenia, uma forma de representar a evolução. Vamos lá então, pessoal. Olha só, em ciências, a árvore da vida, tá? Toda vez que a gente falar sobre filogenia, tá? A gente vai lembrar disso aqui, a árvore da vida, beleza? Ela é usada para representar a evolução dos seres vivos. Maravilha? Um famoso naturalista, que você já estudou este ano, fez o desenho ao lado, esse aqui, tá? E olha que legal. Nós falamos, né, de dois principais que tratava do evolucionismo, né? Um era Charles Darwin e o outro Jean-Baptiste, o que mesmo? É isso aí que vocês falaram, tá? Lamarck, beleza? A gente falou da diferença dele no vídeo anterior. Eu dei bastante ênfase em qual era a ideia que defendia Lamarck, o evolucionismo de Lamarck e o evolucionismo de Charles Darwin, beleza? Então aqui a gente vai dar continuidade. Então, eu não vou falar para vocês quem fez isso, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que é bem simples a resposta. Fez o desenho ao lado, em um de seus manuscritos, demonstrando como ele imaginava que novas espécies surgiam por meio do processo evolutivo. Lembra que os dois defendiam isso, né? Que os seres iam evoluindo durante o tempo, né? Conforme ia passando os anos, iam se evoluindo e eles iriam se aprimorando, não é isso? Você já conseguiu identificar quem é esse cientista? Bom, se não, dá uma estudadinha lá que vocês vão ver quem é o cientista. Numa aula posterior eu falo para vocês quem é ele. Aí vocês já sabem, já têm certeza. Já estudamos que o primeiro ser vivo deve ter sido muito simples e seus descendentes devem ter passado por modificações ao longo de milhões de anos, originando, em geral, seres mais complexos. Isso daí vocês têm que lembrar daquela aula que nós falamos, né? Quais foram os primeiros seres que nós tivemos na face da Terra segundo a ciência, tá? Sistema evolutivo, científico. Foram seres unicelulares, lembram disso? E aí foram evoluindo, né, devido, aí segundo Darwin e segundo Lamarck, né, as adaptações, né, eles foram se evoluindo, né, para que pudessem, né, sobreviver na natureza e se desenvolver também. Maravilha? Aí nós tínhamos os seres unicelulares, os mais simples, e aí a gente passou para os pluricelulares, beleza? Então vamos lá então. E aí aqui, podemos então pensar que todos os seres vivos têm ao menos um ancestral comum. Isso é óbvio, né?
A gente tem que pelo menos ter pelo menos um, tá? 2, 3, tem? Sim, existe. Só que nós estamos falando que para qualquer ser vivo que exista hoje, no mínimo um ancestral comum ele tem que ter. Ou seja, todos os organismos que hoje existem, ou que já existiram na Terra, descendem de um primeiro ser vivo. Logo tem parentesco evolutivo. Beleza, pessoal? A representação gráfica desse parentesco se parece com uma árvore, que mostra hipóteses sobre a história evolutiva dos organismos. Essa representação é chamada de filogenia. Então, quando alguém pedir para você assim, ó, eu quero a filogenia da sua família, e eu já estou adiantando para vocês o que vocês irão fazer e bater a foto e enviar para a escola no e-mail lá da coordenação, passado para vocês, né? A Simone deve ter passado para vocês. Depois eu vou entrar em contato com eles, ela vai estar repassando para mim isso daí. Tá? Mas isso aí no final da aula agora eu explico para vocês como é que vocês vão fazer isso daí. Beleza? Então essa representação é chamada de filogenia ou árvore filogenética. Espécies que possuem certas características que as diferenciam de outras, né, têm maior parentesco evolutivo entre si. Na filogenia, essas espécies são representadas por meio de ramos que partem do mesmo ponto. Claro, né, gente? Se elas partem do mesmo ponto, então aquele ponto crucial ali entre as duas, né, é que deu origem a essas duas novas e assim sucessivamente. Ou seja, é a genética, né, evolutiva. Ou a gente pode chamar isso, né, a parte das características próximas uma da outra de hereditariedade. Beleza? Hereditário, o que passa de pai para filho. Espécies que possuem certas características que as diferem de outras que têm maior parentesco evolutivas entre si. Na filogenia, essas espécies são representadas por meio de ramos que partem do mesmo ponto. É isso que eu acabei de falar para vocês. E eu estou lendo pela segunda vez para a gente ir guardando aí essas palavras bonitinhas aí. Então, neste módulo, que é isso que nós estamos agora, tá? O módulo 7, estudaremos as informações que as filogenias podem oferecer. A gente tem um exemplozinho aqui, gente, tá? De um sistema de filogenia bem interessante. Olha só que bacana aqui, ó. Vocês observem que a nossa onça pintada aqui, ó, ela está bem distante desses animais aqui, ó, tá? Tanto do coati quanto da lontra, do cão e do lobo. Só que o coati e a lontra, eles têm muito em comum. Coisa que não aparece aqui, ó, na onça, tá? Ela está praticamente isolada deles. Tem algumas características lá longínquas parecidas assim, por exemplo, 4 patas, tem um rabo, né? Orelhas, focinho, ó, tá vendo? A boca, é claro, né? E a orelha é um pouco parecida, só que assim, são longes, né, com relação à parte genética dela. Só que, por exemplo, o coati e a lontra, tudo é praticamente assim, coloração dele, um pouquinho do focinho aqui, ó, diferem um do outro. Claro que a lontra é um pouquinho mais gordinha, né? Esse aqui é um animal coati praticamente terrestre e esse aqui praticamente é um anfíbio, né? Ele vive tanto fora quanto dentro da água. Olhando para esse lado aqui, ó, observe que essas características aqui, esses garfinhos aqui, ó, ele mostra o grau de parentesco entre eles. Então o cão é muito próximo do lobo, tá? Se vocês olhar para esse lobo aqui e olhar um husky siberiano, vocês vão quase nem notar a diferença, né? Vocês vão falar, caramba, praticamente são iguais, né? Mas na verdade não, tem algumas características aí. Uma vez que o lobo, no caso, ele não é domesticado, o cachorro já é domesticado, só que eles têm muito em comum. Então, esses garfinhos aqui, ó, eles que fazem a ligação da filogenia, da parte filogenética entre os seres e demonstram, né? Tá vendo? Saindo do mesmo aqui, ó, nós temos um troncozinho aqui e desse troncozinho sai os dois aqui, ó, o coati quanto a lontra. Aqui tem a explicação que eu falei para vocês, ó, a árvore filogenética mostrando as relações de parentesco entre alguns animais carnívoros. Todos esses são carnívoros. Podemos afirmar que o cão e o lobo têm maior parentesco evolutivo, tá vendo? Eles têm maior, não é que necessariamente um tenha saído do outro, mas o parentesco de um ancestral entre os dois, né, originou aí o cão e o lobo aí, beleza? Eles têm muito em comum aqui.
E aqui embaixo nós temos o seguinte, ó, ancestrais comuns na evolução. Você já aprendeu que, ao responder lá em cima, segundo Darwin, a evolução dos seres vivos é de certa forma moldada pelo ambiente. Lembra que foi bem claro para vocês na última aula que quem sobreviveu, né, quem sobrevive às mudanças, né, não são os mais fortes e muito menos os mais fracos, são os adaptáveis. Olha, ele coloca até aqui os aptos, né, a sobreviverem, os adaptáveis, beleza? Olha lá, essa é a condição, né, as condições ambientais selecionam os indivíduos mais aptos. Pode observar que a condição do ambiente, ela seleciona os indivíduos mais aptos, não mais forte e nem mais fraco, beleza? É o que nós estamos vivendo hoje, né, gente? A gente estamos adaptando um novo sistema de aula, do qual aí vocês tinham conhecimento que existia, mas muitos de vocês nunca participaram desse estilo de aula, né? Mas é interessante a gente estar lendo com vocês aqui, ó, principalmente sexto e sétimo ano. Eu faço a leitura porque tem palavras na apostila, vou repetir de novo, que o aluno ele lê e não consegue entender, tem dificuldade. Então eu faço a leitura e a gente vem fazendo as explicações aí para deixar bem claro, lúcido na cabecinha de vocês, beleza? Vamos lá. Esses então se reproduzem e deixam descendentes que herdam boa parte de suas características, tá? Então foi o que Darwin disse, né? O ser humano, né? Tanto o ser humano quanto os animais, os seres, né? Eles vão evoluindo, vão se adaptando ao ambiente e vai passar para o seu próximo, né? Ou seja, os seus descendentes, características que eles adquiriram ao longo de milhares de anos. O pessoal tem que entender isso, que não é de um dia para o outro, tá? Isso aí é milhares de anos. Aqui, ó, também vimos que o processo de formação de novas espécies, ou seja, especiação, pode se dar de diferentes formas, como por meio de especiação, ou seja, espécies geográficas. Desse modo, novas espécies vão se formando e, ao longo de milhares de anos, gerando a grande biodiversidade, né? Ó, bio quer dizer vida, diversidade, né? Coisas diferentes, diversas uma da outra, né? Bem diferentes. Então, vidas diferentes aqui, tá? Vários sistemas de vidas, de seres. Aí eu, quando falo seres, né, estou incluindo plantas e animais, beleza? Inclusive micro-organismos também, tá? Diferentes aqui, a biodiversidade que vemos hoje, sem contar a que conhecemos apenas com base em registros de fósseis. Lembra? Tudo que é encontrado, né? No chão, enterrado, misturado, ossos, cadáveres antigos, né? Nós chamamos isso de fósseis. O grupo de seres vivos que dá origem às novas espécies é chamado de ancestral. Beleza? De novo, ó, o grupo de seres vivos que dá origem a novas espécies é chamado de ancestral. Mesma coisa pergunta para vocês, né? Quem deu origem a vocês aí, meninos e meninas do sétimo ano, né? Quem deu origem ao pai de vocês e à mãe de vocês são os ancestrais de vocês, os avós, os bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Dizemos que duas espécies aparentadas, né, evolutivamente devem ter tido uma espécie ancestral comum. É óbvio, né? Então você tem o seu irmão e a sua irmã, né, que surgiram do seu pai e da sua mãe, que surgiram lá dos seus avós, né? E seus avós, dos seus tataravós, que foi gerando. Então seu tataravô gerou seu avô, que gerou, seu tataravô que gerou seu bisavô, que gerou seu avô, que gerou seu pai e que gerou você, tá vendo? É um ancestral comum. Quem que é? Tataravô nesse caso. Mas que não existe mais, já foi extinto, né? A maioria das pessoas hoje, eu estou falando de um exemplo bem próximo, tá, gente? Não estou nem me preocupando em falar de animais aí antigos, né? Você pega, por exemplo, aí o elefante, né? Quem assistiu a Era do Gelo tinha o Mani lá, né? Que animal que era aquele que é o Mani lá? Quem lembra? Pensa um pouquinho aí, né? Quem que era o Mani? Aquele animal não existe mais, tá? Então, dizem a lenda, né, que ele é um ancestral do elefante. Beleza? Lembraram?
não lembrar, né? Então eu vou escrever aqui para vocês aqui, ó. É um mamute. Beleza? Mamute. Seria, abre aspas, né? Cuidado, não é isso, mas é o que a gente tem como informação. Seria um ancestral do elefante, beleza? Então vamos lá, ó. Para que fica mais claro nessa situação pra gente, vamos ver aqui, ó, uma evolução aqui de uns caracóizinhos aqui, ó, tá? Aqui tem uma explicação legal, ó. Vamos retomar o exemplo dos caramujos que estudamos no módulo 5. Nele, uma população de caramujos terrestres que vivia na floresta foi separada em duas quando um rio começou a passar no meio da floresta. Tá vendo? Você tinha um grupo só de caracóis e aí o que aconteceu? Ó, ele foi separado. O rio passou, que no meio, ó, dividiu em dois grupos. Beleza? É o que ele está falando aqui. Ó. Com o passar do tempo, os caramujos das duas novas populações acumularam diferenças, como a cor de suas conchas. Pessoal, é fácil de notar isso porque é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma abertura de cratera no chão e separa, né? Foi o que aconteceu com os continentes, né? A gente tinha a Pangeia, que era um só, e aí foram separados. As culturas, né? O clima muda, né? O tipo de ar ele muda, né? Pra gente. Ah, professor, mas o ar a gente respira. Sim, mas tem áreas que são mais densos e menos densos, né? Então acaba dificultando e modificando o organismo, né, da biodiversidade. A gente volta lá em cima, ó, da biodiversidade de cada organismo, tá? De cada ser vivo. E aí, ó, eles vão apresentando características, tá? Diferentes de suas conchas. Porque a alimentação, às vezes, pode ser que aqui, quem está na parte de baixo, aqui, vou colocar na parte sul e norte, tá? Parte sul aqui, esses caracóis vão comer um tipo de alimento e esses aqui comerão outros, que pode sim interferir na sua coloração. Vamos pensar nos flamingos, tá, gente? Aquela cor rosada dele lá são aquelas algas que eles comem, tá? Que acabam interferindo na coloração dele. Eles não nascem daquela cor. Para quem não sabe disso ou nunca ouviu falar, os flamingos, aqueles rosas bonitos, né? Eles não nascem daquela cor. Beleza? Vamos lá então aqui, ó. Foram tantas as diferenças acumuladas entre essas populações de caramujos que mesmo quando o rio passou a não mais existir e elas entraram em contato novamente, elas já não podiam mais se reproduzir entre si e obter descendentes férteis, tá? Aí a gente vai lembrar daquele caso, né, da mula, né? Então a gente acaba tendo a maioria delas, né, estéreis. Então havia ocorrido a especiação e elas se tornaram duas novas espécies. Tá vendo? Espécies totalmente diferentes. Maravilha? Tranquilo? Então, ó, você tinha um ancestral comum dos dois aqui em cima, que gerou essas duas espécies. E quando eles tentaram, abre aspas, se acasalar de novo, não conseguiam mais. Tá? Então, criaram sim duas espécies diferentes. Como seria a representação da evolução dessas espécies de caramujos, né? Veja a nossa figurinha aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Muitas gerações depois, tá vendo? Então não é de um dia para o outro que isso ocorre, tá, gente? Isso aqui leva centenas de anos, ou até milhares de anos para ocorrer essas mudanças radicais aqui. Ó. Filogenia, que representa a evolução de um grupo de caramujos. Tá? Ó, o momento em que as espécies se diferenciaram. Então existe um período, tá, que elas passam a cada um seguir aqui, ó, um rumo para suas características. Podemos dizer, portanto, que esses dois caramujos formam um grupo natural, pois possuem um ancestral comum recente. Beleza? Pode observar, mudou a sua coloração, até mesmo o seu meio, né, abre aspas, né, genético dele aqui, né, houve algumas mutações, porém eles surgiram desse mesmo caramujo aqui. Ó. E aí uma curiosidade para vocês, ó, o ser humano descende do macaco. Isso aqui é uma dúvida, né, que rolou muitos anos, né? E aí é o seguinte, ó, o ser humano não é descendente direto dos macacos que existem hoje. Ele e o chimpanzé, um dos chamados grandes macacos, são descendentes de uma espécie de primata ancestral extinta, ou seja, que não existe mais. Por isso dizemos que o ser humano e o chimpanzé têm um ancestral comum, mas isso não quer dizer
que o ser humano nasceu do macaco, tá? Então, dá até problema religioso isso, né? Eu falei para vocês, quando a gente estuda ciência, temos que separar, tá? Vamos separar aqui, ó. A gente fala que a questão da fé, né, de cada um. Cada um tem a sua fé, tá? E aqui nós estamos falando de ciências, beleza, pessoal? Ciências. Maravilha? Então, fé é uma coisa, ciência aqui, ó, para nós é outra. Então aqui tem a ver com religião, tá? Se a pessoa for falar, professor, mas o homem, segundo a Bíblia, veio de Adão e Eva. Sim, mas isso aqui não cai no mérito do nosso estudo agora, tá? Nós estamos falando de ciência, beleza? Guarda bem, o homem não veio do macaco. O mais próximo do homem, né, que tem as características muito parecidas, né, é o chimpanzé. E para quem não sabe, uma curiosidade para vocês, eu tive a oportunidade uma vez de ir no laboratório, e o coração do porco praticamente é igualzinho do ser humano, tá? Eu peguei um do ser humano na mão e do porco, é praticamente igual. Já existem estudos para tentar, né, tirar a contaminação das bactérias, né, micro-organismos que tem dentro do coração do porco. Se isso acontecer, transplante do coração seria suficiente para o homem, tá? Mas isso daí a ciência já está arrumando outros meios, mas seria uma aproximação. Aí igual não fala, pô, mas do chimpanzé, então, o porco tem um coração praticamente idêntico ao nosso. Beleza, pessoal? Ó, eu quero que vocês realizem essas atividades aqui, atividade 1, certo? E a atividade 1 está na página 262, tá? Só isso aqui eu quero que vocês façam. Batam foto e enviem esses exercícios aqui para o colégio, beleza? Pessoal, tem uma frase que quero deixar para vocês, uma frase motivacional aqui, e é o seguinte: essa frase diz assim: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Albert Einstein. Isso daqui, gente, eu falei no 6º ano, inclusive depois eu vou conversar com eles, eu falei século XVII, mas a peste bubônica data do século XIV. Mas a Isaac Newton estava na Inglaterra, e estamos falando mais ou menos de 1666, tá? E o que ocorreu naquele período na Inglaterra? Estava tendo um surto muito grande lá, com relação ao rato também, tá? Leptospirose, um monte de coisa lá. O que ele fez? Ele se isolou da população. Uma curiosidade sobre Isaac Newton: ele odiava pessoas, tá? Ele não gostava, tanto é que ele não casou, né? Ele falava assim que atrapalhava a maneira dele viver e a maneira dele de estudar. Ele perdia muito tempo com isso. Então ele dormia no máximo 3 horas por dia, para quem não sabe. Uma curiosidade aí para vocês. E o que ele fez no isolamento dele, que está acontecendo com muitos de nós aqui, né? Ele estudava. E aí, nesse isolamento dele, sentado debaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele, né? Ele pegou a maçã e fez a seguinte pergunta, né? Por que as coisas caem, né? Não é que caiu a maçã na cabeça dele, igual contam para vocês aí, que ele teve lá a ideia e já nasceu a gravidade. Não, tá? Aquilo ali foi um dos motivos que gerou ele a se perguntar, né? Você vê, nesse isolamento dele, ele acabou propondo para o mundo, né, a gravidade. Tanto é que Einstein aprimorou e conseguiu desenvolver a teoria da relatividade. Então, gente, aproveitem o tempo de vocês para as coisas boas, coisas que vão levar vocês a caminhos que vão dar para vocês frutos, tá? Evite de perder muito tempo assistindo coisas inúteis, tá? Aproveita aí, ó, é uma aula simples, mas pode ajudar vocês bastante aí na frente, beleza? Um abraço para todos vocês aí, fiquem com Deus.